O que que faz... O que que é, então, de fato? E como a gente pode diferenciar o que que é uma ciência de uma pseudociência? Porque eu acho que também acaba muitas vezes a gente vê pessoas, de repente, que usam argumentos que parecem científicos para justificar um pensamento que não é científico. Perfeito, perfeito. Isso aí é um mundo à parte, vamos tentar resumir. Acho que a primeira... Um podcast só para isso. Já tô me convidando para vir de novo. A gente faz na terceira, quarta vez, não tem problema. Só vocês te pedirem, pessoal. Eu gosto de uma... Tem um filósofo da ciência que chama Sven Hansen, que ele faz uma distinção que eu gosto, que é entre disciplina e doutrina. O que ele vai dizer assim? Quando você pensa em ciência, assim, no senso comum, você pensa assim, biologia, física... O jalequinho branco. O jalequinho branco, uma coisa assim, né? O que o Hansen vai dizer? Que biologia, química, física, psicologia não são nem ciências, nem não ciências, nem pseudociências. São disciplinas, né? E cada disciplina tem uma doutrina, ou um conjunto. Então, por exemplo, o darwinismo é uma doutrina de uma disciplina chamada biologia, que você pode avaliar se essa doutrina é científica ou não. Você poderia olhar para a doutrina do lamarquismo, você poderia olhar para o criacionismo, para o design inteligente e olhar as doutrinas. Então, a psicologia tem várias doutrinas, né? Você tem a psicanálise, análise de comportamento, etc. Então, acho que essa é a primeira pergunta, assim. Primeira pergunta, não. O primeiro ponto a considerar sobre ciência e pseudociência. Então, psicologia não é nem ciência, nem pseudociência, é uma disciplina. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, quando a gente fala em ciência, a gente fala em algumas coisas. A gente fala, por exemplo, em objetividade. Então, eu preciso ter muita clareza do que eu estou fazendo, né? A coisa precisa ser replicável, a coisa precisa ser mensurável. Então, por exemplo, existe um mito na psicologia que é assim, não, mas como a psicologia lida com a subjetividade, não é mensurável. Isso é uma besteira, porque toda a área do conhecimento na saúde depende de mensurar coisas subjetivas. Por exemplo, a fisioterapia, quase tudo na fisioterapia gira em torno de mensurar dor. E ninguém observa a dor. Dor é subjetivo. O paciente relata a dor. Médicos precisam saber se o paciente está com tontura. Também é subjetivo. Precisa saber se ele está com zumbido no ouvido. Também é subjetivo. Você não tem como observar isso concretamente, né? Então, em psicologia, você consegue mensurar o que é subjetivo. Você consegue mensurar perfeccionismo, impulsividade, medo de engordar, vontade de morrer, etc. Tá? Acho que essa é uma coisa. Então, você tem essa objetividade, você tem transparência, né? Então, foi assim que eu fiz. Né? Você não tem uma confiança excessiva em autoridade. Não, terapia do esquema é boa porque o Léo Weiner falou. Tá, o Léo Weiner falou, mas cadê os dados? Deixa eu avaliar. Análise de comportamento é porque não sei quem falou. Não, tudo bem. Você pode ter autoridade como alguém que te diz, lê isso aqui, pesquisa ali, porque uma pessoa já tem experiência. Mas a autoridade em si não é suficiente para nada. Sim, né? Por exemplo, vem o Jung falar que é bom porque o Jung criou a terapia. Exato. E o inverso é verdadeiro, né? Se eu não gosto da terapia do esquema, eu falo, mas é ruim. Tá, não importa que eu sou o maior nome da terapia XYZ. Não é assim, não importa o que eu acho, importa o que os dados bem controlados dizem. Né? Então, você não tem essa confiança na autoridade, você tem objetividade, você tem transparência, você tem abertura para experimentação. Então, tem essa hipótese que tal terapia do esquema pode ajudar a pessoas a, sei lá, serem menos agressivas verbalmente com os cônjuges. Vamos testar? Essa abertura à experimentação. Como que eu posso fazer uma pesquisa para responder esta pergunta? Né? E tem a abertura à reformulação. Né? Eu poderia ter essa pesquisa, que eu acabei de dizer aqui, de inventar, e falar assim, mas talvez eu não possa confiar nessa pesquisa, porque esses caras aqui, eles já tinham passado por um grupo de conscientização do amor, talvez não deixe eu confiar nesse dado. Vamos fazer de um outro jeito? Então, você tem essa abertura, né, a reformular, etc. A pseudociência é basicamente o oposto disso. Você tem uma confiança na autoridade, né? Então, porque o cara falou. Você tem uma resistência à experimentação. Você confia muito em evidências anedóticas. Então, meu vizinho fez e melhorou. Ou todo mundo no meu consultório gosta. Sabe, assim? Um cheiro que vem na pseudociência é aquela coisa, o meu método. Né? Eu tenho um método exclusivo que só eu sei fazer na psicologia. Ninguém no mundo inteiro faz, só eu. Sério, assim? Né? Ninguém pensou nisso antes. Ninguém pensou nisso antes, ninguém nunca quis testar isso antes, só eu tenho um método brilhante, inovador, incrível. Assim. E às vezes tem um jargão que cheira a ciência, mas não é. Sabe assim? Então a pessoa usa uns termos assim, porque
quando eu faço essa terapia, na verdade, eu reorganizo teus núcleos dopaminérgicos. Opa, núcleo dopaminérgico, é um termo ali, né? E eu posso estar falando um monte de coisa nonsense, mas tem esse cheiro de ciência. E tem muito a ver com plausibilidade, assim, sabe? Quanto que falar com uma pessoa pode reorganizar núcleos dopaminérgicos ou não. Assim, o que a neurociência diz sobre isso? Temos, não temos? Então, gira em torno disso. Falta de objetividade, resistência à experimentação, acreditar demais em autoridade, coisas assim. E pensando nisso, vou te fazer uma pergunta muito direta, e eu acho que ela pode ser respondida com sim ou não. Mas acho que quero ver tu expandir nisso, né? Mas existem modelos psicoterapêuticos que não podem ser avaliados em pesquisa? Não. E por que não? Eu acho que a pergunta não é por que não. Eu acho que se ela não pode ser avaliada em pesquisa, ela imediatamente é inútil. Porque a pesquisa é o que faz a gente poder confiar em alguma coisa. Perfeito. Numa conclusão. Né? Se eu não consigo testar a confiabilidade da minha conclusão, eu não posso usar esse método para lidar com a saúde de pessoas. Sabe assim? Então, eu preciso sempre ter alguma maneira de avaliar o desfecho clínico, né? O resultado que eu quero encontrar. Pode ser uma coisa extremamente objetiva, como o número de cigarros fumados por dia. Pode ser satisfação conjugal. Eu posso criar uma escala dessa satisfação conjugal. Né? Pode ser uma coisa assim... eu posso dizer sobre o quanto que eu dou de 0 a 10, assim, só simplificando, tá? O sentido da vida para mim, assim. É o sentido da vida, que é coisa mais existencial que isso, assim, eu consigo mensurar. Agora, algumas abordagens, às vezes elas vão dizer assim, não é mensurável porque essa terapia lida com a jornada do viver. Sinto muito, isso é ruim. Você precisa me dizer o que é a jornada do viver. Sabe? Assim, o existir. O que é o existir? A gente precisa traduzir isso em alguma coisa quantificável. Até porque se eu não puder traduzir uma coisa quantificável, quem me diz que você sabe do que você está falando, que você sabe o que você está tentando promover? E a gente tem que lembrar que a gente está falando de saúde, a gente está falando de risco, de benefício, a gente está falando de dinheiro que alguém paga, ou o paciente, ou o convênio, ou os cofres públicos com o dinheiro do imposto. Então, eu acho que se uma terapia ela é impesquisável, ela já é ruim no ponto de partida, então ela já deveria ser desconsiderada, entendeu? Eu acho que é importante a gente falar isso, até porque, no final das contas, o nosso trabalho ele é super sério. Eu acho que muitas vezes a gente pode só entrar e fazer o trabalho e esquecer da seriedade que a gente está lidando com outras pessoas e a gente poder trabalhar com a melhor evidência para aquela pessoa, na verdade, é pensar qual é o melhor cuidado que eu estou dando para aquela pessoa. Exatamente. E tem até alguns estudos que são muito legais que falam, né, que a relação terapêutica ela é assimétrica por natureza. E matematicamente faz sentido, né? Porque tu está buscando a autorregulação da pessoa que está na tua frente, não é a tua. Um simples exemplo. E quando a gente se coloca nesse lugar, a gente tem que entender que a gente está dando cuidado para alguém. Né? Então, quando a gente dá esse cuidado, que venha da melhor lugar que a gente pode estar dando. Né? Não, e é uma pessoa que está fragilizada. Em vulnerabilidade, muitas vezes. Que está depositando, está contando para você coisas que nunca contou para ninguém. Ou porque são politicamente incorretas, ou porque ela tem vergonha, ou porque, sei lá, ela está sofrendo, ela está depositando em você um pedido de ajuda. Assim. Que é justificativa melhor para buscar o que há de melhor para fazer para ele. Né? E daí entra naquela questão, né, que às vezes há um olhar, acho que muito filosófico e muito romantizado sobre o processo de psicoterapia. Mas eu falo assim, se a gente quiser realmente olhar terapia, na verdade, é um jogo matemático, que tu está avaliando todas as tuas tomadas de decisão em probabilidade. Como é que eu posso ter a maior probabilidade de acerto e a menor probabilidade de erro aqui? E para isso, tu vai ter que estar avaliando a partir dessas evidências, não é? Eu concordo 100% com você. O triste para mim, Léo, sabe o que é? Que quando alguém escuta você dizendo isso, sim, é um jogo matemático, é um algoritmo ali de tomada de decisão para ajudar da melhor forma possível. Infelizmente, às vezes o ouvinte assim, que não gosta de ciência vai falar assim, nossa, mas a psicoterapia é uma arte, a psicoterapia é um encontro das subjetividades, porque você está querendo mecanizar. Assim, não é nada disso, né? O que eu estou querendo é, como você bem colocou, achar a melhor forma de ajudar aquela pessoa que está sofrendo. Não é uma brincadeira o que está acontecendo ali, é muito sério, né? Então, a gente precisa conseguir esse movimento de tirar a terapia dessa coisa quase como uma coisa artística, romântica. Eu acho até aquelas revisões sistemáticas ou revisões narrativas que botam o estado da arte, eu acho tão ruim.
Eu me incomodo. Tem uns livros que chamam A Arte e a Ciência da Psicoterapia. Eu também não gosto. Assim, porque quanto mais arte, mais cara de talento, sabe? Assim, então, putz, o Léo, ele acordou, ele nasceu assim, com essa aptidão, assim. Que são habilidades que tu vai treinar. Vai treinar, exato. Eu me lembro que quando eu fiz a minha formação em esquemas, teve um módulo que era treinar como tu estava expressando empatia pro teu paciente. Perfeito. E eu pensei assim, né? Porque assim, para mim nunca foi uma grande dificuldade, mas eu vi colegas na formação, gregos, americanos, a dificuldade que eles tinham para isso. E daí me fez pensar exatamente nisso. Tudo que a gente está fazendo, na verdade, pode ser aprendido. Exato. E eu acho que esse é um ponto super importante. Exato. A gente treina habilidades dos nossos pacientes toda hora. Exato. E para nós, como terapeutas, é a mesma coisa. Exato. E aí, só então recortando com o que você perguntou de graduação mais cedo, o problema é isso, a graduação não está te treinando do jeito que deveria te treinar. Não está te dando as competências que devia te dar.